todos bem-vindos a este especial Estado da Nação, programa que levamos até si para analisar aquilo que foi o informe do Presidente da República, Filipe Nyusi, que proferiu hoje o seu derradeiro informe desses 10 anos de governação, tendo passado em revista aquilo que foram as suas realizações enquanto Presidente da República. Destacou especialmente o DDR, a paz e também a descentralização, como sendo aquelas que foram as maiores realizações da sua governação, e fez questão de referir que só foram possíveis com o apoio do povo moçambicano. Mas para analisarmos com mais propriedade, estamos aqui neste programa, convidamos aqui o professor Régio Conrado, que com ele iremos fazer esta análise deste informe, e lá mais para diante também iremos dedicar alguns 5 minutos para ver aquilo que foi o parecer, digamos, da Ordem dos Advogados, que podemos dizer que arrasa completamente aquilo que foi o acordo do Conselho Constitucional. A Ordem não concorda com aquilo que foi a conclusão do Conselho Constitucional, que determinou a exclusão da coligação CAD para as eleições gerais do ano em curso. Mas, para já, o mais importante agora é discutirmos aqui e analisarmos o informe. Professor, qual é a análise que faz com relação a... Primeiro, começando pela própria conclusão, o chefe de Estado diz que, nesses 10 anos, ele cumpriu com a missão que o povo lhe confiou. Partilha dessa ideia. Bem, primeiro, estou profundamente agradecido por me convidar neste espaço. É verdade que a pergunta que me faz inicialmente, considero que é uma pergunta que deve ser respondida com profunda cautela. E é neste sentido que, se me permite, vou tentar colocar 2 cautelas preliminares que nos permitirão localizar com algum tipo de rigor a análise daquilo que foi o informe do Presidente da República. A primeira grande questão, nós sabemos que o Presidente da República ele fez um discurso político em sede da Assembleia da República, que é o mecanismo institucional que ele utiliza para se comunicar com a nação moçambicana. Sendo um discurso político, é óbvio que ele torna-se imediatamente um objeto de análise profunda, do ponto de vista, seja da técnica da expressão daquilo que são as componentes que estruturam, portanto, esse discurso, portanto, que é o nível externo do discurso, mas também nós sabemos que a segunda dimensão existem questões de ordem interna ou de conteúdo que também merecem, portanto, uma atenção. Esta é a primeira parte da cautela. A segunda cautela, que também decorre dos trabalhos que foram feitos, como bem sabe, dentro da antropologia política, da ciência política e do direito constitucional. Vou fazer referência aqui, por exemplo, a pessoas como linguistas como Roland Barthes, por exemplo, como Marc Abeles, por exemplo, antropólogo e linguista, respectivamente, que localizaram o discurso político como um mecanismo de produção de autoridade, mas também de produção de um tipo particular de verdade. Se nós partimos desse princípio, fica evidente que o Presidente da República foi exprimir em sede da Assembleia da República não só é a verdade dita, mas é também a percepção da verdade que se pretendia transmitir à nação moçambicana. Seria profundamente pretensioso e talvez desqualificaria aquilo que é o meu papel como académico de poder julgar positiva ou negativamente o que o Presidente da República diz. O que me interessa, no fundo, é dizer 2 coisas. A primeira é que o Presidente da República, em sede das suas competências e daquilo que lhe cabe como Presidente da República, magistrado, portanto, da nação moçambicana, poder fazer uma análise e poder exprimir aquilo que ele entende como o papel, a relevância da sua governação. Neste plano, nós podemos considerar que o informe do Presidente da República não só foi profundamente detalhado na forma como ele expôs, portanto, os diferentes temas, os diferentes setores, os sucessos e alguns dos insucessos, mas também o Presidente da República, quero acreditar que ele submeteu-se àquilo que os antropólogos chamam de ritualização do político. Quer dizer que é uma tentativa de produção de uma relação escatológica entre o Presidente da República e o corpo que constitui, portanto, a nação. Neste plano, nós podemos considerar que não só ele conseguiu produzir um efeito, portanto, dramático sobre a forma como é que o país foi sendo construído, mas nesse processo de dramatização, digo dramatização no sentido de que é um processo de teatralização, de produção
de um tipo de relação que pode ser visto no plano simbólico, pode ser visto também no plano concreto ou ainda no plano, digamos, das emoções, que são a dimensão do patos. Mas deixa-me dizer que, se nós subentendermos que por detrás de qualquer que seja o discurso político feito, onde quer que seja, é sempre uma tentativa da relação entre poder e verdade, nós podemos considerar que o Presidente da República não poderia fazer um outro exercício que não fosse o de demonstrar que, no fundo, fez um esforço tremendo, tendo em conta que o país foi se encontrando em múltiplas crises que condicionaram, em parte, aquilo que é a implementação da visão, portanto, que ele tinha. Recorde-se que o Presidente da República, em fase daquilo que é o seu discurso, numa tentativa de articulação entre o patos e a rácio, ele trouxe a verdade de que houve o IDAI e outros vários fenómenos que condicionaram a efetivação. Logo no início da sua governação, ele faz menção desse fato. Exatamente. Agora, é necessário, no plano da análise, também sermos profundamente sinceros em relação a um fato. Há um grandíssimo defeito, diria eu, epistémico, no que concerne a forma como é que nós analisamos, a forma como é que o Presidente e os outros políticos fazem o contexto de Moçambique, que é de entrar por uma espécie de dualização de análise discursiva. Ou seja, temos a ideia de que há um bem e um mal. Mas, no fundo, se formos constatar, todo o processo governativo ele é, na sua essência, um processo contraditório. Ou seja, de per si, ele não traz apenas as boas novas, ele traz as contradições consigo. Eu considero, neste plano, que, de facto, o Presidente da República não só ele foi capaz de exprimir a visão que o seu governo e ele próprio tinha sobre os planos que ele tinha para com o país, mas também fez referência a alguns dos aspectos que nós podemos considerá-los como parte integrante e positiva desta governação. Agora, é verdade que ele faz o discurso, e aí a dimensão contextual, faz o discurso numa época em que não só há um processo profundamente grande de deslegitimidade e de deslegitimação, da forma como é que alguma parte da população moçambicana olha para a governação do Presidente da República, mas também existe uma outra parte desta sociedade que entende que alguns aspectos foram positivos. Há um grande teórico, que é um grande professor de ciência política e de direito, em França, portanto chama-se Yves Meny. Ele escreveu um livro sobre a questão da legitimação. No fundo, é uma recuperação dos trabalhos clássicos da legitimação, mas há um aspecto que me interessa particularmente. O processo de produção da legitimidade política não é um processo linear nem uniforme. É um processo contraditório e, de per si, sempre traz contradições que revelam as tensões dentro da sociedade. É provável que este discurso revele, em parte, essas contradições, essas fricções e estes problemas, portanto, associados à sociedade. Olhando no geral, o Presidente da República faz, na verdade, uma espécie de uma resenha dos últimos 10 anos da sua governação, elenca, de facto, aquilo que, na sua opinião, foram as dificuldades, ele diz, que nos foram impostas e que impediram, de facto, que pudesse ser feito mais. Mas ele elabora 3 questões essenciais que ele acha que foi a sua maior prioridade e, eventualmente, o seu maior sucesso, que é a questão da paz. Partilha da ideia de que, de facto, este processo de DDR, do processo de descentralização, correu como devia ter ocorrido, digamos assim. Foi um sucesso este processo? Não cabe, portanto, a um académico julgar se foi ou não um sucesso ou se... Mas qual é a avaliação que faz? Individualmente. Do meu ponto de vista, eu tenho um entendimento particular. Os processos da construção da paz, da consolidação das instituições do Estado, da reconciliação, portanto, nacional, do processo do state building, são processos profundamente complexos. É óbvio que o Presidente Nunes não só não poderia culminar esses processos, mas também, e sobretudo, não poderia ser, digamos, o único elemento a ser levado em conta na produção e na criação daquilo que podemos chamar de um Moçambique provavelmente em paz. Recorde-se que o processo da construção da paz no contexto de Moçambique precede ao Presidente Nunes. O que é facto e é evidente aqui, nós podemos ter um reconhecimento ao Presidente da República, é que, de facto, com ele, nós tivemos uma tentativa que ultrapassou inclusivamente as responsabilidades meramente institucionais da figura do Presidente da República. Penso que, nesse plano, nós podemos dizer que o Presidente da República
ele entrou para um processo de antropologização do processo da construção da paz. Ou seja, ele redimensionou o seu papel como presidente para entrar para um processo de descaracterização do seu papel, para encontrar mecanismos extra-institucionais para produzir uma ideia de consenso nacional. É óbvio que num país como Moçambique, que é um país de contradições enormes, ele conseguiu, é facto, criar uma situação de paz política ou de consenso político com a Renamo, mas também o Presidente da República, do meu ponto de vista, penso que essa é a análise que pode ser feita com qualquer indivíduo que é rigoroso no plano intelectual, que o conteúdo da verdadeira paz ainda encontra-se relativamente distante daquilo que era o expectável. Vou explicar porquê. Moçambique tornou-se hoje um país extraordinariamente um país de risco, por duas razões fundamentais. A primeira grande questão é que, quando nós temos um país que, na sua substância, a dinâmica do desenvolvimento nacional não condiz, não confirma as expectativas das grandes maiorias, mesmo que haja um consenso ao nível das elites políticas, obviamente que fica uma tensão, uma contradição, aquilo que a gente chama em ciência política, o princípio da conflitualidade, e é por essa razão que o direito tem essa função, não só de produzir uma sociedade de paz, mas também e sobretudo de poder regular essas tensões sociais. Mas o que fica evidente é que Moçambique hoje não me parece necessariamente um país pacificado. Ora, do ponto de vista político, sim, a Renamo hoje entrou... Já não temos partidos armados. Já não temos partidos armados, mas também isto não significa que não hajam facções armadas. São duas coisas diferentes. É verdade que a Renamo, como partido, e sobretudo com o Suf Mamad, que foi, digamos, a pior escória para a própria Renamo, não tanto porque ele desmilitarizou, portanto, a Renamo, mas sobretudo ele próprio tornou-se um risco muito grande para a paz nacional. Não se esqueça que o Presidente da República teve a capacidade de trazer a paz em Moçambique, não necessariamente com o Suf Mamad, porque este tornou-se, na verdade, um apêndice deste processo, mas, sobretudo, com o Presidente Djakama, e que foi com ele que se consolidaram as primeiras bases da construção da paz. E aqui eu felicito de forma apoteótica o Presidente da República por ter conseguido encontrar o seu irmão, como ele próprio chamava, Djakama, para poder encontrar mecanismos institucionais e excepcionais para a construção da paz. Agora, o problema é que o Suf Mamad, no pós-presidente Youssef, com a incapacidade que ele tem de ser legítimo diante dos seus e dessas facções que subentendem que ele não foi capaz de responder às expectativas do processo da paz, obviamente que isto cria outras tensões. Para terminar, há uma colega minha, que é uma colega, Jennifer, que está a trabalhar sobre o processo de paz em Moçambique, mas também na Serra Leoa, que está a dar aulas na Universidade de Georgetown, é uma americana. Num dos seus trabalhos, em uma das conferências que nós fizemos em Londres, é que ela defendia que o grande problema de Moçambique não é tanto necessariamente a não vontade dos guerrilheiros de entrar para o processo de pacificação, mas o que eles não entendem é entram para o processo de paz para ganhar o quê? É uma espécie de peace without profit, de Joseph Hallam. Então fica aqui uma espécie de uma contradição. Agora, o que nós temos que reconhecer, efetivamente, o presidente Youssef teve uma grande vontade de pacificar o país. Teve uma grande vontade de aproximar os moçambicanos. Teve uma grande vontade de simplificar os processos de negociação da paz, mas também, e sobretudo, simplificar os processos de aproximação com as populações moçambicanas. Agora, da reconciliação. Exatamente. Mas o processo de reconciliação nacional, que no plano do que eu entendo e dos trabalhos que estou a fazer neste momento, é que o processo de reconciliação ele tem que ser entendido como o processo da renovação do contrato social moçambicano. É aqui que eu entendo que é provável que tenha havido alguma insuficiência para esta consolidação. Mas, mais uma vez, isto não é isto não é um projeto que terminaria em 10 anos. Ele próprio reconhece. 10 anos no plano da governação para um país como Moçambique é praticamente ridículo, porque este país tem desafios profundamente grandes. Dou-lhe um exemplo paradigmático. Se olhar para o processo de pacificação em Angola, e tenho um amigo, Brad Safrey, que é outro americano, que trabalhou sobre este assunto de Angola e que neste momento está em Louvain, portanto, a dar aulas, ele explica que um dos grandes problemas e que foi, ao mesmo tempo, um sucesso em Angola, é que Angola tinha recursos financeiros para poder financiar o processo de paz. Ou seja,
integrar todos os grupos que entendiam que estavam à margem do processo de desenvolvimento, estavam à margem da máquina do Estado, estavam à margem do processo de inclusão económica, que foi, inclusivamente, um dos grandes discursos do Presidente Nunes, que é necessário incluir, que é necessário integrar, portanto, as pessoas. Acha que a inclusão faz-se apenas com questão de recursos financeiros e distribuição de cargos políticos? Mas é óbvio que não. É por essa razão que um dos aspectos fundamentais, se for analisar os processos de paz, por exemplo, na Colômbia, e se analisar os processos em curso hoje, por exemplo, em países como a Malásia, vai subentender que não só, portanto, é o processo econômico, mas é também e, sobretudo, a inclusão política. Quero dizer, é necessário introduzirmos um conceito aqui que é um conceito muito caro, tanto no plano do direito político, do direito constitucional, e os africanistas constitucionalistas dizem que é necessário a abertura social do poder. No plano institucional, cabe ao direito, portanto, regular como é que se faz isto, e no plano político, cabe à ciência política encontrar os mecanismos institucionais para poder reformar. Douglass Morgan Robinson, quando falaram, portanto, do Why Nations Fail, qual era o grande problema? O grande problema é que as nações falham do ponto de vista de conciliação e de produção, portanto, da paz, não tanto porque há um desinteresse no próprio sistema. Não, mas é porque o próprio sistema, muitas vezes, ele próprio funciona em forma que cria incapacidade para a integração de diferentes grupos de uma sociedade. Olha para o caso de Moçambique. Nós sabemos que Moçambique é um país não só plural do ponto de vista cultural, mas é plural do ponto de vista de concepção do que tem que ser esse país. Nem todos nós concordamos, por exemplo, que temos que ter um Estado descentralizado como ele está agora. Há pessoas que... Ou unitário. Há pessoas que, de facto, entendem que, inclusivamente, o país tinha que ser federalizado, tendo uma capital, por exemplo, em Quelimane. Devo dizer de forma muito clara, me oponho completamente, portanto, a esta visão. Esta é a minha visão. Eu entendo que este país tem que ter uma capital que está em Maputo, mas este país tem que fazer uma modificação. Não é tanto onde é que está a capital, não é tanto o modelo do Estado que está aqui em questão, mas é, sobretudo, qual é a visão com o tipo de modelo de Estado que nós queremos construir para responder a que tipo de questões. Mas os nossos setores políticos, o próprio Presidente Nunes, nesses 10 anos, uma das grandes questões que se colocam, quando fala-se, por exemplo, da governação do Presidente Nunes, foi ter, eventualmente, não ter lançado as bases para uma nova utopia. A partir dessa ideia da perspectiva de que os setores samoreanos revolucionários têm muito essa ideia de que falta uma nova utopia em Moçambique, que mobilize e galvanize as pessoas. Não acha que, eventualmente, neste processo de paz, eventualmente era uma oportunidade para se lançar essas bases, até porque falamos aqui da questão da descentralização, que é poderia ser essa utopia galvanizadora de novas formas de entender o poder, de exercício do poder e, acima de tudo, da inclusão das pessoas no exercício do poder. Qual é a sua visão com relação a isso? Faz uma belíssima questão, porque esta questão é tão pertinente e ainda bem que a faz agora, porque nós estamos numa fase de transição política, de transição governativa, em que talvez estas questões de fundo devem ser colocadas. Deixa-me dizer uma coisa. Numa conversa que eu tive com a Chile Mbembe, portanto, em Dakar, e que também, neste momento, nós estamos a fazer um trabalho em sede da Fundação para a Renovação Democrática, que é a fundação dirigida pela professora Chile Mbembe. Como bem sabe, é uma das grandes figuras intelectuais hoje em África. Numa dessas conversas com o amigo Ayenga camaronês, ele dizia que um dos grandes pecados no pós-90 em África foi a diluição e a destruição completa das utopias. Fica evidente que depois da morte do presidente Samora, Moçambique entrou para uma fase de incapacidade de pensar-se a si próprio e de se projetar para frente. Hoje, no contexto de Moçambique, nem a unidade nacional mobiliza ninguém, nem o discurso da reconciliação nacional mobiliza, portanto, a ninguém, menos ainda Moçambique como ideia mobiliza ninguém. Não se esqueça que a base da construção de Moçambique foi a ideia de que a nação moçambicana é o plebiscito de todos os dias. No fundo, que é uma tese colocada por Ernest Renan, que é um grande teórico, filósofo e também crítico da arte francês, que escreveu o que é a nação. E a grande discussão, quando ele perguntava o que é a nação, ele dizia que a nação é o plebiscito de todos os dias. Quer dizer, é preciso que os moçambicanos se encontrem numa condição em que compreende que qualquer que seja o sacrifício é para construir esta pátria nossa. O Armando Guebuza, que tenho uma admiração muito profunda por ele, inventou um conjunto de termos que eu acho que deviam ser retrabalhados. Por exemplo, a ideia da pérola do Índico, a ideia do solo pátrio, etc., etc., que é uma recuperação, uma regeneração do que Samora tinha feito. Se for pensar hoje, se perguntar qual é o modelo de desenvolvimento que Moçambique tem hoje, o Belmiro não vai responder a esta pergunta. Em 2001 a 2003,
houve, portanto, a construção daquilo que nós chamamos de Agenda 2025. Quando lê as 180 páginas dessa agenda, vai entender que havia uma visão, uma tentativa de construção de uma visão. Mas se ler, portanto, a agenda, aliás, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, portanto, 2015, 2035, vai entender que na sua substância não há uma visão, não há uma utopia, não sabemos para onde é que nós vamos. Então penso que o grande problema de Moçambique hoje, para utilizar as expressões do Kwame Wiredu, é que já não é tanto a incapacidade de pensarmos o problema da pobreza, mas é sobretudo da incapacidade de pensarmos conceitos que nos permitem imaginar, portanto, uma nova aurora. E eu vou dizer uma coisa, eu ando muito por este país. Uma das conversas que eu tive quando estive, portanto, em Niassa, estive em Gaúma, e uma das perguntas que me fazia, portanto, um chefe local, vocês vêm todos os dias, vocês vêm todas as vezes para cá, mas nós não estamos a ver nada, portanto, a mudar. Quer dizer que, periodisticamente, quer dizer que há um entendimento no interior do nosso país, é que, de facto, não há nada que nos mobiliza. Nós tivemos a Primeira República. Eu sou patriota nesse nível. Sou radicalmente patriota e até, às vezes, extremamente conservador quando se trata da defesa da minha pátria. Mas o que não entendo hoje é como é que tu vais mobilizar os moçambicanos a defender uma pátria que eles próprios não entendem qual é o benefício de pertencer, portanto, a ela. Há uma contradição, há uma distorção, há uma descaracterização do projeto nacional. Mas isto não é problema do presidente Nunes. Isto não é problema eu evito este debate. Nós não vamos discutir aqui a questão dos poços de água que foram construídos, a expansão da rede, porque isso são questões objetivas que foram feitas. Interessava mais discutir essa parte política do informe. É assim que também quer fazer. Só para tranquilizar aí os nossos internautas, que nós não vamos discutir aqui a questão do número de postos de água, quilómetros de estrada, porque eu acho que isso são questões objetivas, mas o que nos interessa aqui cada um pode verificar, mas o que nos interessa aqui de fato é essa dimensão política, passa aqui a representar a política, e também essa questão da própria, entendendo que a paz é o pressuposto para tudo o resto, e a reconciliação nacional. Outra questão que eu queria colocar aqui ao professor Reis, que precisamos mais já, também do nosso mais de 20 minutos de conversa aqui, é depois do presidente Nunes. Ele fez aqui um discurso no fim, um pouco mais emocionado e praticamente a despedir-se do país. Quais são os desafios? Deixa dizer de uma coisa. Eu disse inicialmente no plano metodológico que era necessário não radicalizarmos os discursos de que foi bom ou foi mau. É preciso entender que, do meu ponto de vista, desde 1990 para cá, houve uma construção de um espaço público que consistia a dizer que tudo o que o governo faz é mau. Okay? Havia um entendimento. São polos. Está muito extremista. Ou está conosco ou está contra. Eu subentendo que não é minha responsabilidade é académica analisar o processo. É por isso que a sua questão aí torna-se pertinente. O presidente Nunes, apesar dos erros que pode ter cometido na forma como é que governou, portanto, o país. Quais são os erros? Não cabe a mim dizê-los por uma razão muito simples, é que todo e qualquer moçambicano, na relação que tem com a política, com o Estado, com o governo, tem uma percepção. Quem sou eu para poder ensinar ao moçambicano o que eram os erros da governação? Eu posso ter uma percepção diferente e sabe que as percepções, elas são também em função de onde nós estamos e de onde nós nos casamos. Mas não há dúvidas, por exemplo, que houve um entendimento nacional de uma parte importante da franja moçambicana de que o país regrediu imensamente. Há um entendimento, não é só um entendimento, basta ler o último relatório do Banco Mundial sobre a questão das desigualdades. Moçambique aumentou em termos de desigualdades. O número de pobres também, portanto, aumentou. Quer dizer que estes problemas que são da ordem estrutural, isto mostra também os limites do modelo de governação neste momento, mas também mostra os limites do modelo de desenvolvimento nacional, o que cria distorções na relação entre desenvolvimento e a expectativa das pessoas. O presidente Nunes, dentro de um contexto de crises múltiplas, é preciso dizer isso. Este país teve várias crises em simultâneo. Temos a guerra, portanto, em Cabo Delgado, tivemos os diferentes fenômenos naturais radicais, extremos, etc., que destruíram imensamente, tivemos os conflitos no centro de Moçambique, tivemos as crises imensas na relação com os doadores, a crise... Tudo isto, na verdade, impactou negativamente a capacidade de ação do Estado. Quer dizer, em termos de ação política, de ação pública,
o Estado moçambicano encontrou-se numa situação de insolvência ou de incapacidade de implementar grande parte dos seus projetos. Por essa razão, que a governação do presidente Nunes, infelizmente, foi uma governação incremental. Quer dizer, ia solucionando um conjunto de problemas. Mas deixa-me felicitar uma coisa. No plano, por exemplo, um distrito, um tribunal. Ele conseguiu. Fez um trabalho profundamente grande. E o Muxanga também colaborou imensamente para dar, digamos, corpo, portanto, a esta ideia. Um hospital, aliás, um distrito, um hospital, é um processo da rede elétrica, etc, etc. Cabe também depois verificar a densidade disto. É preciso fazer estudos imensos para verificar isto, tal como, por exemplo, o Sustenta. É um projeto extremamente velho, mas nós estamos com o Sustenta. Ele, no fundo, em termos de filosofia, é a ideia dos 7 milhões. No fundo, que é preciso desenvolver, portanto, o distrito, proteger, portanto, o pequeno agricultor, mecanizar a agricultura e sobretudo, apoiar, digamos, a agricultura familiar ou a pequena e a média agricultura. Isto foi feito. Mas a questão que temos que fazer posteriormente é fazer uma avaliação séria de qual foi o impacto real disto. Isto já em termos de public policy análise para fazermos isto. O outro aspecto fundamental que eu não gostaria de sair daqui sem dizer, do informe do Presidente da República, eu tive a impressão profundamente interessante, quando vi vários comentários, de que o Presidente da República não disse nada. Mas há uma coisa que tem que se dizer. Não se pode esperar de um chefe do Estado que está a terminar o seu mandato que não faça avaliação do seu mandato. Cabe aos moçambicanos, na articulação com o que o Presidente disse, fazerem, portanto, uma avaliação concreta. Mas é evidente que ficaram 3 grandes desafios para o país. O primeiro grande desafio é a unidade nacional. Eu tenho a impressão, como jovem moçambicano de 1990, tenho a impressão de que o país, no plano da unidade nacional, regrediu imensamente. Estão a constituir-se facções dentro da nossa República. Estão a constituir-se discursos étnicos na nossa República. Há um processo de construção do outro, daquele que é o viente, para falar como a nossa grande escritora Lia Montplay. O segundo grande desafio é também repensarmos de forma estrutural aquilo que é o nosso projeto de desenvolvimento, porque este não está claro. Ainda não está lisível. Não sabemos muito bem como é que vai avançar. O outro aspecto que me parece extremamente importante é a questão do patriotismo. O patriotismo tem a ver com o interesse nacional. Se há uma contradição entre o interesse nacional e o patriotismo, cria-se, portanto, uma pátria em que todo e qualquer indivíduo vai explorar de forma individual o país, vai tornar-se agressivo aos interesses nacionais e isto, sem dúvida, vai colocar em causa aquilo que o candidato Samuel. Não se esqueça de uma coisa, só mesmo para terminar. Não se esqueça que da fundação da Frente de Libertação de Moçambique, em 1962, e da transformação do partido, portanto, em 1977, havia uma ideia clara. Nós somos diferentes do ponto de vista cultural, mas há uma coisa que nos une. É que todos nós vivemos num território que deve ser inventado, mas que existe geograficamente, que é Moçambique. Então, se esse país existe geograficamente, mas do plano do sentimento, do plano da pertença, isto já não é uma questão que é natural. É necessário trabalhar para cozer, para construir, para consolidar e para chamar a atenção. Esse é o desafio de Moçambique, porque senão ficaremos muito mais frágeis e o nosso país vai estar numa situação de risco. Penso que esse é o desafio que o Presidente da República também tentou deixar para os próximos tempos. Duas questões antes de fechar o mesmo programa. A primeira questão que eu queria colocar, esta governação, como qualquer outro partido político, fala muito da questão da juventude. Nesses 10 anos, sentiu que, de facto, a juventude esteve no centro da ação política do ponto de vista de programas para resolver os graves problemas que a juventude tem no Moçambique. Acha que os vários programas que foram desenvolvidos resolveram os problemas da juventude? Porque são esses, de facto, que são a grande franja dos novos críticos, dos novos indignados, e que vão, de facto, reclamando cada vez que... Vamos analisar agora a questão do cada mais ou menos, mas eu queria ter a sua apreciação com relação a isso. Estamos a ser capazes de resolver o problema da juventude no Moçambique? Como bem sabe, Alcindor Huanas formula um conceito de waithood. Quer dizer que grande parte da juventude tem aspirações, tem perspectivas, mas o modelo, tal como ele está estruturado hoje no contexto de Moçambique, infelizmente não conseguiu responder com a seriedade, a dignidade e a profundidade que seriam necessários. É preciso não esquecer que Moçambique tem praticamente acima
de 37% da população jovem. Isto já é profundamente importante e muda completamente do ponto de vista de governação. Houve discursos que foram feitos acerca da juventude. Houve alguns programas cujo resultado ainda tem que ser avaliado e talvez até está longe de responder às expectativas. Temos o problema do desemprego massivo na juventude, que é grave. O problema da habitação. Temos ainda o problema da delinquência juvenil, que também é consequência da ausência de políticas de integração portanto, de inclusão, portanto, social. E ainda pode-se subentender que houve um conjunto de iniciativa, inclusivamente financiada pelo Banco Mundial, cujo objetivo era galvanizar, portanto, a juventude. Mas é preciso ter cuidado. Se é verdade que, do ponto de vista estrutural, as soluções trazidas para a juventude não foram suficientes e impactaram de forma marginal aquilo que é a vida da juventude, é preciso igualmente dizer que, infelizmente, Moçambique e a juventude não encontra as soluções nem dentro do Estado, nem da relação com o governo. Grande parte das soluções que os jovens encontram estão fora do governo, fora do Estado. Isto já mostra de per si um grande problema. É aqui que o grande desafio já não é tanto falar da juventude, mas é fazer com a juventude. Podemos perguntar-nos hoje, o que é que nós fizemos com a juventude? Onde é que a juventude foi chamada a participar efetivamente no processo de gestão do país? Mas aqui entra o problema. Eu próprio sou jovem, de 33 anos. Tenho profundas dúvidas que alguns desses jovens representam ou dignificam efetivamente os jovens. Qual é o seu papel? Também não sei. Qual é a sua dignidade para representar? Também não sei. Mas também não quer dizer que não hajam, portanto, alguns jovens que tenham alguma capacidade de fazer. Deixa-me dizer tudo isso. Nós estamos num país em que mudou completamente do ponto de vista intelectual e do ponto de vista informacional e do ponto de vista cognitivo. Muitos dos jovens moçambicanos, mesmo com fragilidade e dificuldade do ponto de vista educacional, mas eles começam a ter um entendimento. Começa a haver um nível de educação política profundamente grande que começa a questionar. Gerir, portanto, esse tipo de população exige não só mestria do ponto de vista político, que podia ser feito do ponto de vista com propaganda e marketing político, mas também exige conhecimento e tecnocracia. E aqui felicito, portanto, o atual candidato da Frelimo, Daniel Chapo, que disse que vai fazer da meritocracia a base fundamental para governar, portanto, o seu país. Mas isto foi dito também precedentemente. O grande problema é como é que o Estado moçambicano vai deixar de ser clientelista, neopatrimonial, e vai deixar, no fundo, de capturar e cooptar gente que não tem competência e não convence, portanto, a ninguém, no plano da juventude, para poder integrar e gerir, portanto, os assuntos públicos. Voltemos um bocadinho, sem querer aprofundar esta questão. Quando nós vamos ler, portanto, a teoria política moderna, há uma coisa muito simples. A confiança política, ela é construída quando há um entendimento de que as elites que governam, portanto, o país têm a qualidade suficiente para estarem diante dessas instituições. O que nós podemos perguntar agora é se, de facto, este é o caso no contexto de Moçambique. Mas isso cabe a cada um responder. Quero uma última questão só para fechar mesmo. Hoje, a Ordem dos Advogados tornou público a sua posição, parecer em relação ao acordo do Conselho Constitucional. Eles não são parcos, em palavras, arrasam completamente o acordo do Conselho Constitucional, discutem claramente que o Conselho Constitucional pronunciou-se por uma matéria que não foi suscitada nem pela coligação CAD, nem pela própria Comissão Nacional de Eleições. E quando nós temos, eu quero levar essa questão, o Presidente da República fez votos para que pudéssemos ter um processo eleitoral pacífico, em que no fim todos pudessem aceitar os resultados, mas não podemos ignorar de fato que essa coligação, também pelos movimentos, nós tínhamos muita juventude com ela. E quando a Ordem dos Advogados, que de fato congrega os maiores advogados deste país, também não concorda com o acordo do Conselho Constitucional. O grupo da sociedade civil também, que tem lá pessoas estudadas em direito, não concordam. O Conselho Constitucional não corre o risco de facto de se transformar num órgão ridículo, no caso do sentido em que só eles têm o direito que eles apregou nos seus acordos, ninguém vai subscrever dentro da sociedade. O que não faz? Só para fechar nessa. Deixa-me dizer uma coisa. Eu conheço alguns juristas que compõem o Conselho Constitucional e têm a dignidade intelectual que, muito infelizmente, não está refletida no acordo do qual é objeto da nossa análise aqui.
fora, portanto, a esta premissa que é fundamental, é preciso dizer que o Conselho Constitucional está em coma intelectual. Está em coma intelectual por duas razões de fundo. A primeira razão é que o Conselho Constitucional tem o papel fundamental de garantir que o Estado de Direito Democrático possa ser efetivo. Ou seja, garante, portanto, a sua aplicabilidade. Ou seja, fazendo o controle da constitucionalidade, que, na verdade, é o controle da legalidade, do funcionamento das instituições, para garantir que o espírito do Estado de Direito seja respeitado. Mas também, no que concerne ao Estado de Direito Democrático, não se pode esquecer que os partidos políticos e a sua participação no processo eleitoral não só é um direito fundamental, mas também é um direito que permite consagrar, efetivar e tornar real, portanto, exatamente, tornar, portanto, real o Estado de Direito. Na análise que foi feita, aliás, nas disposições, portanto, daquilo que foi o parecer da Ordem dos Advogados, que eu concordo plenamente, é que mostra que, de facto, o Conselho Constitucional mostrou não só uma ausência de rigor intelectual jurídico, no sentido de que, na verdade, foi avaliar, analisar e pronunciar sobre matéria que não era objeto do recurso interposto pela CADE e, menos ainda, não fazia parte dos elementos que estavam constantes nas deliberações da própria CNE, sobretudo a 59. Este é o primeiro ponto fundamental. Quer dizer que não só mostra, na verdade, que o Conselho Constitucional, deste ponto de vista, foi não sério do ponto de vista daquilo que é o exercício do controle para a garantia, portanto, do Estado de Direito Democrático e para o caso aqui deste recurso, portanto, em sede do processo eleitoral, mas também ele, no fundo, cria uma contradição no plano da sua própria jurisprudência, porque, no fundo, já tomou uma decisão contrária com os mesmos motivos e tomou uma decisão contrária rebuscando argumentos contrários ao que tinha dito na sua própria jurisprudência. Eu entendo aqui, e se pode concluir nesta perspectiva, que o Conselho Constitucional, no contexto, e neste caso específico, foi completamente contrário ao espírito e à letra do que nós queremos construir como Moçambique, que é um Estado em que todo e qualquer aspecto ligado ao conceito do Estado de Direito Democrático deve ser avaliado com a seriedade necessária. E ainda mais, pode-se dizer que o Conselho Constitucional não teve nem um papel, portanto, educativo, que é também prescrito dentro do seu próprio Estatuto Orgânico e o Estatuto Orgânico Geral dos Tribunais e do próprio Sistema de Justiça. Foi completamente incapaz de fazer isso e isso, no fundo, é contraditório. E deixa-me dizer, ao fazer isso, fica evidente que o seu prestígio, a sua dignidade, ela fica por terra e a sua recuperação vai ser profundamente completa, mesmo ainda que nós tenhamos algumas pessoas em sede daquele Conselho Constitucional que é sério. Mas, como sabemos, muitas vezes os indivíduos são ultrapassados por lógicas que eles próprios não controlam. Obrigado, professor Régio. Ficaram aqui com a análise do professor Régio em relação a esses dois aspectos. Essencialmente discutimos aqui o informe do presidente, na dimensão política do termo, não essencialmente na questão das realizações enquanto que tais, e também analisamos também este parecer da Ordem dos Advogados, que obviamente volta a suscitar grandes questionamentos em relação àquilo que é a jurisprudência do Conselho Constitucional e, acima de tudo, como é que o Conselho Constitucional pretende se transformar num garante, digamos assim, da transparência e da justiça eleitoral, que é aquilo que nós todos queremos para que os processos eleitorais possam ser, no fim, aceitos por todos e consolidados desta feita no nosso Estado moçambicano. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Hoje não temos os 10 minutos com a política, preferimos fazer um programa mais alargado com o professor Régio neste Estado da Nação, o último do presidente Filipe Jacinto Nyusi. Boa noite, até a próxima.